O tema da mensagem de hoje é: não duvide e receba o teu milagre. Você crê nisso? Amém. Nós concluímos uma campanha que encerrou antes de ontem, na terça-feira. Eu creio que Deus fez e continuará fazendo grandes coisas. Amém? Eu creio que o milagre do Senhor vai nos trazer um tempo de restauração e de restituição. Às vezes nós ficamos perguntando: será que nós somos dignos? Amado, a única coisa que o Senhor manda você ter é atitude e fé. Sem isso, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Amém? Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, e todos os dias punha a porta do templo formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. Ele realizava, João 5,9, ele realizava maravilhas insondáveis e milagres que não se podia contar. 6,14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Curva a sua cabeça, eterno Deus e Pai. O milagre é algo que nós queremos viver, Pai. E milagre não apenas se espera, mas se vive. E viver um milagre, nós precisamos primeiro crer para que o mesmo aconteça. Mesmo que outros não creem, nós decidimos crer e decidimos viver o melhor desta terra. Abençoe, Senhor, os teus filhos que hoje o Senhor trouxe aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Qual é a definição do nome milagre? No latim, ele tem o nome de miraculo, que quer dizer maravilhar-se, ficar maravilhado de alguma coisa. Então, milagre, amado, é realmente algo que vai trazer a maravilha do Senhor, a essência de Deus. Amém? É um fato dito extraordinário, que não possui nenhuma explicação científica. Quando possui uma explicação científica, é possível que seja uma bênção. Aquilo que o homem não consegue explicar, verdadeiramente é um milagre. Amém? É considerado como um ato de intervenção de Deus no curso normal das coisas. As coisas andam no seu normal, e quando o milagre ele acontece, é porque Deus interviu. E só Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do milagre. É o Deus que pode realmente fazer. Amém? Se milagre, amado, fosse algo corriqueiro e comum, então não seria milagre, seria a provisão de cada dia. Amém? Mas nós precisamos entender que o milagre não acontece na vida de um ou de outro, mas ele acontece na vida daquele que realmente deseja viver. Eu costumo dizer que milagre é a união da fé do indivíduo com a vontade de Deus. Não adianta só Deus ter a vontade se você não colocar a tua fé em prática. A Bíblia diz que fé é aquilo que agrada ao Senhor. Amém, amado? Às vezes nós queremos que Deus apenas nos agrada, mas nós não queremos agradar ao Senhor. Fé é quando todo mundo diz assim: não vai acontecer, e você diz: eu confio no Deus que eu sirvo e vai acontecer. E surpreende a si mesmo, surpreende a outros. Não ficar jururu pelos cantos chorando, sabe, esmurrando a parede, dizendo: Deus, por que não? Porque comigo só que acontece isso. Isso não é fé, isso é fraqueza.
E Deus quer que você se levanta. Algumas estatísticas em alguns países, não é muito comum acreditar em milagre. Na Alemanha, por exemplo, se verificou que 71% dos cidadãos consideravam os milagres como ficção e não como fato. Nos Estados Unidos, 84% das pessoas entrevistadas responderam que eles acreditam em Deus e que Deus realmente realiza milagre. Mas 48% já disseram ter presenciado ou experimentado algum milagre. Em geral, amado, em todo o mundo, 75% dos católicos e 81% dos evangélicos e 43% das pessoas sem religião declaram, segundo a pesquisa, que já pediram a Deus por um milagre. Amém? Você já pediu a Deus um milagre? Não é apenas pedir, mas é viver todos os dias intensamente, como se ele já está acontecendo. Fazer milagre é algo próprio de Deus, e é só Deus que pode fazer. Às vezes nós queremos que o milagre aconteça a partir de homens. Depositamos a fé em homens e colocamos a nossa atitude nos homens. Mas a Bíblia diz que o milagre ele só pode acontecer quando ele é próprio de Deus. E Deus, na sua vontade, juntamente com a nossa fé, é que ele vai mover. É o que nós chamamos de sobrenatural. E o que é sobrenatural para nós é algo natural e corriqueiro no reino de Deus. A Bíblia revela isso página a página. Por exemplo, no livro que conta a história de Jó, nós lemos isso. Jó 9:10 diz assim: Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Ou seja, Deus faz coisas absolutamente maravilhosas. Meu amado, se não aconteceu na tua vida ainda, não é porque Deus não quer, não é porque Deus é culpado, não é porque Deus está emburrado com você, ou você não está sabendo orar. Porque a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra chegue na tua boca, Deus sabe o que você quer. Mesmo que você não consiga esmiuçar o que deseja com palavras, Deus sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, o que você deseja. Amém? Só que nós precisamos confiar. Não duvide do milagre. A incredulidade, amado, é algo que impede o milagre. A incredulidade, a dureza de coração, a dúvida são impedimentos para que o milagre aconteça. Não só na minha vida, não só na sua, mas como na vida de qualquer um. É um processo. E a Bíblia fala que Jesus condenou a incredulidade dos discípulos quando eles passaram diante da tempestade. Mateus 14:31 diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Se o próprio Jesus disse: Pedro, vem. Como é que Deus me chama para fazer uma coisa e me coloca num barco curado? Eu não acredito nisso. E Pedro acreditou. Quando ele viu que ele estava afundando, ele tinha que fazer o quê? Voltar os olhos para Jesus e disse: Eu não vou olhar mais para a tempestade, porque até agora eu pisei e eu estava caminhando firme. O que é que me faz mudar o foco? O que é que me faz mudar a visão? O que é que me faz mudar a situação que antes eu estava e ao qual eu quero chegar? O que faz você mudar a situação é a incredulidade. Porque você acha que está demorando, porque você acha que a coisa você não viu nenhum sinal ainda. Jesus condenou também, amado, a incredulidade dos discípulos diante da escassez. Marcos 6,36 diz assim: Despede-os, para que eles vão aos lugares, às aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus disse: Como que você fala isso? Eu estou aqui. O que tem, Senhor, é apenas um homem que tem pão e peixe. E o que nós vamos fazer com essa pequena quantidade de pão e peixe? Jesus estraga aqui, porque eu vou abençoar e do pouco eu farei muito. Às vezes nós queremos, amado, ter a visão celestial, sabe? E além da visão celestial, nós queremos a natural. E a natural, ela tem que estar nos parâmetros que nós imaginamos que é o correto. Porque se não for, não acreditamos. Jesus condenou também a incredulidade de duas cidades, uma chamada Corazim e outra chamada Betsaida. Lucas 10:13 diz assim: Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se fizeram as maravilhas que em vós foram feitas, já muito
que assentadas em sacos e cinza se tenham arrependido. Deus quer fazer, mas nós não permitimos, não deixamos. A incredulidade, amado, é uma grande pedra que impede que o milagre chegue na sua vida, que o milagre aconteça na tua vida, que o milagre, sabe, se manifeste na sua vida, através da incredulidade, sabe? É uma pedra que só você pode remover. Às vezes nós dizemos assim: remove a minha pedra, Senhor, como o louvor da Aline Barros, em situações que nós não conseguimos. Mas incredulidade não é Deus que vai remover, é você. Enquanto você tiver a incredulidade, você está dizendo para o Senhor: eu não acredito em Ti. E se você não acreditar nele, não confiar nele, Ele vai continuar dizendo: você crendo ou não, eu continuo sendo Deus. Amém. No dia que você apresentar diante de mim como servo e que confia, o milagre jaz à sua porta. Amém? A Bíblia diz que até os demônios creem no poder de Jesus. Creem e estremece. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus e fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios sabem a quem ele realmente pode ver. Sabe? A única coisa que Jesus pediu a Jairo diante da filha morta foi: crê somente. A filha estava morta. Aquele homem foi apresentar-se diante de Jesus numa situação que para nós a morte é o final. E não dava dizendo: olha, ela tem câncer, ela tem AIDS, ela está com a doença H1N1, ela está com a febre, sei lá do que, do rato, ebola, febre espanhola. Não! Ela já estava morta. E a única coisa que Jesus disse para aquele homem foi: crê somente, somente crê. E deixa que o resto eu faço. Mas existe uma grande questão, sabe, que às vezes envolve os milagres. O que é necessário para receber então, pastor, o milagre de Deus? Existem 4 princípios gerais para viver o milagre de Deus em nossa vida. O primeiro: nunca pense que Deus esqueceu de você. Atos 3, 3 e 4 diz assim: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. A atitude de Pedro foi: olhe para mim. Ele não disse: olhe para Deus, eleva os seus olhos para os montes, pensa positivo, sabe? Fecha o teu olho e começa a pensar positivo. Pedro disse: olhe para mim. Aquele mendigo imaginou que Pedro ia tirar uma nota de $50 e daria para ele. Ele diz: opa, ele estava acostumado a ficar ali, o que ele vivia era mendigando. E por que ele ficava à porta do templo? Porque ele sabia que os homens e mulheres que estariam lá orando, era possível que fosse envolvido por uma misericórdia de Deus e abençoasse aquele pobre moribundo que estava lá. Quantas vezes você está diante de uma sentença, diante de um problema, moribundo, pedindo esmola, dizendo: Deus, pelo amor de Deus, eu estou com esta enfermidade e eu creio, se eu merecer, o Senhor pode me curar. Preste atenção, amado, nunca pense que Deus esqueceu de você. Este homem aqui no texto, ele estava na porta do templo fazendo o quê? O que muitos devem estar fazendo hoje. Talvez essa mensagem você está dizendo: isso aí sou eu. Hoje eu estou carente da misericórdia de Deus. Veja também, amado, você já deve ter pensado assim: eu já vi isso. Quantas pessoas, sabe, foi abençoado, e você é testemunho que Deus cura, que Deus pode abrir porta, que Deus pode fazer tanta coisa, mas você diz assim: mas engraçado, pastor, comigo o milagre não chega. Por quê? Deus é o culpado. O dia que Pedro disse: olhe para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, que é algo maior do que o ouro, do que a prata, eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. Preste atenção que aquele homem, quando ouviu essa palavra, talvez ninguém nunca tinha dito isso para ele. Pedro precisou ir do lado direito e João do lado esquerdo e falar assim: não, quando eu contar até 3, já a gente levanta ele de uma vez. Quem sabe o milagre acontece.
1, 2, 3 já. Foi isso que a Bíblia diz que fez? Não. Ele liberou a palavra e teve a sentença: você se mova. Você começa a mexer as pernas agora. E aquele homem imediatamente sentiu que algo estava renovando as suas forças. Sabe, irmão, isso chama-se fé. Aquele homem liberou a palavra. Quantas vezes a palavra não é liberada no altar e você está dizendo que não pode, que não consegue, que não está vendo nada, e o Senhor te diz: enquanto você estiver pensando assim, ficará prostrado pedindo esmola na porta do templo. Por quê? Por que será que Deus esqueceu de mim? Ele nunca esqueceu de você, mas você esqueceu de quem é filho e a quem você deve confiança. Deus nunca se esquece de nenhum de nós, meu amado, jamais. Não existe isso em Deus. Ah, é, pastor? Então, por qual motivo, então, sabe? Que aquele homem não recebia o milagre, não recebeu antes? Porque não havia chegado o tempo de Deus agir. O tempo era aquele. Eles teriam que ser curados. Ele teria que ser abençoado por 2 homens de Deus, Pedro e João. Talvez o Pedro e o João não chegou na tua vida ainda, porque na hora que chegar, nem o diabo pode impedir. Nós precisamos entender que Deus vai agir não é no dia que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Porque nós estamos acostumados com hora marcada. Deus não. Ele faz na hora que Ele achar que deve, e Ele sabe qual é esta hora. Muitas vezes nós ficamos impacientes, sabe? Vai dando a hora, e Deus parece que não está fazendo nada, e parece que Deus não está te ouvindo. Mas o silêncio de Deus, amado, não quer dizer que Ele tenha esquecido de ti, não. Pelo contrário, se você prestar atenção ao silêncio, você vai escutar o teu Deus dizendo: espere, o seu tempo vai chegar. Glória a Deus. Amém? No versículo 1, Pedro e João foram ao templo, naquele momento de oração, e eles disseram para aquele homem, em um só dia, o que talvez aquele homem esperou uma vida inteira: olhe para nós, o dia do seu milagre chegou. Glória a Deus. Então esse é o primeiro princípio. Nunca pense que Deus esqueceu de você. Então o que está acontecendo, pastor? Apenas ainda não é o seu tempo. Repita comigo, diga: a minha hora não chegou ainda. Não chegou ainda. Mas eu tenho fé. Que chegará. Segundo, jamais espere pouco de Deus. Atos 3,5 diz: fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber deles alguma coisa. Se ele desse uma nota, e hoje no nosso dinheiro, no real, a maior nota em cédula é R$100, né? A maior nota em espécie é R$100. Se ele desse uma nota de R$100 para aquele homem, não seria um valor tão imensurável como foi a bênção. Talvez você está querendo algo de Deus e eu não sei o que é, que custa semelhante a uma nota ou algumas notas de R$100. E o que Deus tem para você é algo imensurável. Às vezes nós ficamos, sabe, pedindo esmola, dizendo: não, Deus, se o Senhor pode me dar esse pouquinho para mim está bom, tiruinho. Sabe, irmão? Não use a terminação inho, inha, sabe? Em sua oraçãozinha, casinha, carrinho, trabalhinho, porque Deus não é um Deusinho. Me dê uma esmolinha, me dê um milagrezinho, tiruinho. Deus não é Deusinho. Deus é Deus de bênção, de vitória, de milagre. O coxo pediu a Pedro e João, sendo ele servo do Deus Altíssimo, uma esmola. Mas o que Deus quer que aquele homem pudesse viver era algo melhor do que uma nota.
Era mais do que um prato de comida. E às vezes nós ficamos numa situação e nós imaginamos assim: não tem jeito, essa é a minha vida, essa é a minha situação, não tem como mudar, não tem uma vírgula. Você está no templo hoje e você vai sair daqui com a tua vitória na mão, em nome de Jesus. O mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de João e de todos eles está aqui. Eu não te dou eu te dou a vitória, você é meu filho. E se não chegou ainda, espera, porque chegará o tempo do Senhor. Glória a Deus, aleluia a Deus. Aleluia. O que Deus tinha para aquele homem? Deus tinha para aquele homem mais do que uma esmola. Sabe? Deus tinha para aquele homem um milagre. Deus tem muito. Deus tem o melhor do que você possa imaginar. Amém. Amém? Quando a Bíblia fala em vida, amado, fala em vida com abundância. Você não vai ver nenhum texto dizendo: e a sua vidinha, né? Com aquele pouquinho. Deus disse: te darei vida e vida em abundância. É por isso, amados, se precisamos de um milagre de Deus, não podemos esperar esmola, não. Deus não sabe dar esmola. O que Deus traz é com excelência. Você pode perceber pela natureza. Você planta um caroço de abacate, demora um certo tempo para ele criar, mas depois que está com o pé, ele vai dar anos e anos, milhares de abacates, porque Deus é Deus de abundância. Amém? Você planta um caroço de milho, nasce um pé, talvez com 3, 4 espigas, e cada espiga tem centenas de caroços. É a lei da semeadura. E por que Deus daria para você uma bençãozinha? Uma esmolazinha, um pouquinho, um moinho? Nem combina com Deus. Amém? Talvez, amado, esse seja o nosso erro mais comum. Imaginar que Deus abençoa extraordinariamente os outros e a nós Ele abençoa uma quantidade menor. Mentira do diabo. Se Deus, na sua infinita misericórdia, abençoa gente que nem é filho, que serve Satanás e que está em caminho do inferno, por que Ele não vai abençoar você? Se você pode abençoar os teus vizinhos, os teus amigos, o mendigo que passa na tua porta, você não dará o melhor para os teus filhos? Assim é Deus. Pode o seu filho dizer assim: nossa mãe, você deu aquela calça que eu gostava, nem estava tão velha, estava um pouco curta, para aquele mendigo levar para a criança dele. E eu? Você vai responder para o seu filho: filho, olha para o seu guarda-roupa, você tem abundância. E a hora que você quiser, o pai vai e compra. Ele não tem. Ele saiu feliz. Glória a Deus. Deus é um Deus extraordinário. Maior Ele é contigo. Será que toda vez que eu abençoo um mendigo na rua, eu dou uma moeda para alguém na rua, uma esmola, como aconteceu aqui, eu tenho que dar para o meu filho, senão ele vai ficar com ciúme? Será que quando eu vejo outra pessoa testemunhando, eu tenho que ficar dizendo para Deus, no meu subconsciente: Deus e eu, para de ser egoísta, no seu tempo Deus fará a obra? Ele não esqueceu de você. Glória a Deus. A Bíblia fala de um homem, amado, que orou ao Deus de Israel, uma oração bem conhecida chamada oração de Jabes. 1 Crônicas 4:10 diz assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Sabe? Essa foi a atitude de Jabes. E nesta oração simples e pequena, ele pediu 4 milagres. Ele pediu o milagre da bênção, o milagre da prosperidade, o milagre da proteção, o milagre da saúde. Ele não precisou fazer uma relação. Deus sabe o que ele queria. Tem gente que diz assim: meu Deus, eu tenho vontade, sabe, de ter uma X35, mas eu não posso pedir a Deus uma X35. Eu vou pedir um HB20 mesmo. Deus sabe do teu coração. Para Deus curar a dor de cabeça e para Ele liberar a bênção, para curar a AIDS, a bênção que sai do trono de Deus é a mesma medida. Amém, amado? E o que Deus fez? Ele concedeu porque ele tinha fé. E Jabes esperou muito de Deus. Terceiro,
exercite a sua fé. Atos 3, versículo 6 diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse foi o seu passo de fé. E o resultado está escrito em Atos 3,6. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Amém? Mateus 13,58 diz assim: não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Sabe, amado, Jesus disse algo que realmente era verdade. Jesus disse que o lugar onde ele menos realizou um milagre foi em Nazaré, na sua terra natal. Às vezes, amado, no meio da nossa parentela, no meio dos nossos amigos, parece que o milagre não acontece. Por quê? Porque Jesus não realizou o milagre ali, porque aquele povo era incrédulo. Ele poderia ter abençoado os filhos dele, aquela cidade onde ele nasceu, mas aquele povo era incrédulo. E Deus é assim, Ele só vai te abençoar mediante a tua fé. Se você não tiver, morreu. Perdeu, playboy. Amém? Você vai perder a bênção. Não tem como. Preste atenção. Há momentos na vida que só o milagre resolve. Só a intervenção de Deus para mudar o rumo das coisas. E para que isso aconteça, acredite piamente no poder dele. Ele não tem que te provar nada, mas você precisa estar aos pés dele para que ele possa fazer. Deus está sempre pronto para fazer um milagre em qualquer área da nossa vida. No nosso casamento, no nosso caráter, na vida dos nossos filhos, da empresa, do emprego. Amém? Sua vida material e até em nós mesmos. Mas o segredo disso chama-se fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O segredo é fé. Fé para quê? Para receber e saber esperar. Você está recebendo a palavra. Isso vai gerar fé no teu coração. Isso vai te sustentar por algum tempo, sabe? Para que você possa esperar. Isso vai gerar o segundo fator, que é a obediência. E na obediência, sabe, fará com que Deus cumpra a sua parte. E você recebe o teu milagre. Milagre, meu irmão, é a especialidade de Deus. E quando recebe ou receber, por favor, nunca se esqueça do que Deus fez por ti. E eu quero terminar esta mensagem com este salmo que diz, Salmo 77:11: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Amém? Deus fará proeza. Aplauda ao Senhor.